Lembrando que o Radar de Notícias tem um patrocínio especial desse bloco da padaria Favos de Mel. Manda um abraço aí pro seu Manuel. E caso você queira ser anunciante do Radar, programa mais tradicional de Guarulhos, faça contato com o nosso comercial. Faça como o Mercado Lopes, Supermercado Lopes, a FESMA, a Unisa, a Unimed, Roda Center, sindicatos metalúrgicos e tantos outros parceiros que apostam e investem aqui na imprensa da cidade de Guarulhos. Conosco a doutora Laura Torres, ela que é médica, ginecologista, obstetra e professora. Ela é uma mulher aqui que tem multitarefas, multi-habilidades. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite, Guto Tavares. Boa noite a todos. Estou aqui para poder contribuir, uma pequena contribuição, dentro dessa Semana da Mulher em que nós vamos comemorar, para que todas as mulheres, como fala, se conscientizem e se preocupem em cuidar da sua saúde. Olha, doutora, nós agradecemos muito a sua presença. É uma semana especial aqui que a direção, enfim, toda a redação do Radar de Notícias decidiu promover, onde nós iremos entrevistar mulheres, que se destacam nos seus ramos de atuação. Ontem nós tivemos aqui a jornalista Tamires Monteiro, hoje recebemos com prazer a senhora, amanhã será a doutora Helena Chagas, que é delegada, Vanessa Chagas, perdão, que é delegada titular da Delegacia de Combate à Violência contra a Mulher aqui de Guarulhos, e na quinta-feira a Fran Correia e a Carol Ribeiro. Obrigado pela presença, tá? Começar perguntando para a senhora aqui, quais são os principais cuidados que a senhora sugere que as mulheres têm que ter com a sua saúde pessoal e inclusive íntima, a senhora que é ginecologista? Eu me preocupo hoje em dia muito de que as mulheres se preocupem muito com a sua alimentação, com a sua atividade física. Eu sei que tudo é muito difícil para a população em geral, porque as mulheres têm dupla, às vezes até tripla jornada. Então fica muito difícil para que elas se preocupem. Mas a gente sabe que o problema da obesidade é um problema grave que está crescendo no mundo como um todo e principalmente no Brasil. E essa doença já é um trampolim para outras doenças, como diabetes, hipertensão e tudo mais. Então, eu me preocupo muito de salientar isso, porque as outras coisas, muita gente fala, vamos fazer exames para a detecção precoce de câncer de mama, para a prevenção do câncer do colo do útero. Eu também acho importante, com certeza, mas eu acho que esse ponto da saúde como um todo, ele também tem que ser abordado, não só no aspecto, vamos falar assim, ginecológico e obstétrico. É até um autocuidado, da mulher com a sua alimentação. Isso é para todos, mas especialmente aqui na pauta das mulheres, na questão da alimentação. E me diz uma coisa, a senhora percebe se a mulher sofre mais de ansiedade, por exemplo, em relação ao homem? Porque assim, eu acompanho alguns casos, eu vejo mais mulheres com ansiedade do que homens. Com certeza, as mulheres elas têm maior ansiedade e maiores problemas psicológicos de lidar com algumas imposições da sociedade. E também dificuldades que elas têm com a maternidade, a própria gestação, depois com o crescimento dos filhos, escola, prover as crianças das coisas que eles precisam. Então, tudo isso cria um estado de preocupação. Hoje em dia, eu acho que o perfil dos homens está mudando no sentido de se preocupar mais com os filhos e dividir vamos chamar assim, o cuidado com as crianças, com as mães. Mas isso ainda é uma parte muito pequena da população. A maioria dessa carga fica com as mulheres. E isso eu acho que afeta muito o lado psicológico delas. É uma pressão muito grande, Porque muitas mulheres, não são todas, mas muitas mulheres, elas se sentem atarefadas demais, Você tem que cuidar do filho de manhã para levar para a escola ou não, mas você tem que cuidar das afazeres de casa, trabalhar fora e depois ainda tem que aceitar a encheção de saco do marido, que às vezes não faz o que deve fazer. Importante também ter essa divisão, essa conscientização por parte dos homens também, de dividir as tarefas. E não é favor nenhum, é só fazer a sua parte, E todos nós temos que evoluir. Agora, e do ponto de vista ginecológico, qual que é a periodicidade que a senhora avalia que a mulher tem que procurar um especialista? Eu avalio que as mulheres em geral devem procurar pelo menos uma vez ao ano para fazer uma consulta ginecológica de rotina, onde vai ser feito, ela vai ser orientada, ela vai ser examinada, vai fazer exame do Papa Nicolau, vai fazer um exame das mamas, às vezes, dependendo da idade, necessário fazer
mamografia, ultrassom das mamas, também densitometria óssea para ver como é que anda a parte óssea, para não sofrer depois, com a idade, os problemas de osteoporose e tudo mais. Então, eu acho que pelo menos uma vez ao ano. Fora isso, eu acho que elas têm que ter um autocuidado, por exemplo, percebeu alguma alteração na menstruação, deve procurar um serviço de saúde. Percebeu alterações como um corrimento vaginal, como dores pélvicas, alguns distúrbios, alterações, ela mesma fazendo autoexame das mamas, percebendo alterações, deve procurar uma unidade básica para fazer o seu exame, para verificar o que ela deve e qual é o seu procedimento, para que ela tenha orientação adequada. E falando um pouquinho agora sobre gestação, a senhora trabalha também na área, a senhora também trabalha na maternidade de Jesus, José e Maria, JJM, vamos falar um pouquinho mais sobre a maternidade ainda na edição de hoje, ainda nessa entrevista, mas a senhora percebe um aumento, uma diminuição ou uma estabilidade na maternidade por parte de adolescentes, mulheres ainda muito jovens? Eu acho que as mulheres muito jovens também estão ficando grávidas e as mais velhas também. Olha As aí. mulheres que, por exemplo, depois de 40 anos, também está aumentando bastante. Eu acho que, pela minha análise, digamos assim, o índice de natalidade ele está diminuindo um pouco. E isso se deve a várias medidas que nós temos realizado, assim, aqui na cidade de Guarulhos. Desde que eu iniciei aqui na maternidade, que tem 4 anos, a gente iniciou o procedimento de colocar o DIU pós-parto, pós-aborto, fazer também laqueadura nas pacientes que já têm um planejamento familiar completo. Então, tudo isso contribuiu para a diminuição do índice de natalidade. Por exemplo, a maternidade, alguns anos atrás, ela chegou a fazer 600 partos mês. Hoje nós fazemos em torno de 300, 300 e pouco, 330. Então, essa diminuição também foi por conta dessa diminuição. Mas o que a gente vê é que cada dia que passa, as gravidez são mais de alto risco, no sentido de que as mulheres têm complicações de saúde junto com a gravidez, desde obesidade, diabetes, pressão alta e outras doenças. Então, por exemplo, na maternidade, no JJM, nós atendemos metade dos nascimentos aqui de Guarulhos, praticamente. Olha a relevância que tem a maternidade de Jesus, José e Maria, JJM para a cidade de Guarulhos, que eu diria o seguinte, acho que ela já ela recebe muita atenção, vamos dizer assim, da classe política, isso é verdade, tem uma atenção adequada, vai precisar melhorar muito, porque a maternidade é uma espécie de um patrimônio da cidade de Guarulhos, já foram mais de 100 mil partos, desde 1992 para cá, 100 mil crianças nasceram na cidade de Guarulhos por meio da JJM, então ela merece a nossa reverência e, obviamente, apoio para que possa melhorar o atendimento ali às mães, especialmente as mães que não têm a condição financeira para poder, muitas vezes, pagar um convênio médico, né? E o serviço lá é de excelência? Nós procuramos fazer o máximo de excelência, logicamente que todos os dias nós estamos procurando situações de melhoria desse atendimento, mas com certeza é feito seguindo os padrões, digamos, nacionais e internacionais de ginecologia e obstetrícia, dentro da obstetrícia. Pipocaram, uma vez e outra pipoca uma notícia aí de, às vezes, uma família se sente mal atendida, no sentido até de algum possível erro ali nos procedimentos que acontecem. Obviamente que falhas podem acontecer em qualquer lugar, quando a gente está lidando com o ser humano, né? Mas, eventualmente, um caso ou outro que merece sempre ser investigado, ser esclarecido, até para se evitar, caso eventualmente se confirme novos erros, mas o trabalho que é feito ali, se a gente for avaliar como um todo, é um trabalho essencial, sem o qual, olha aí, 100 mil partos, é muita coisa. Já passou bastante de 100 mil. É muita aí, tá vendo? A doutora está atualizando aqui, 100 mil, acho que deve ter sido em 2021. Mil, exatamente. 2021, 2021, ou 2022, eu não tô... Aí eu parei, mas agora já deve estar, acho que uns 104 mil. Olha aí, criançada nascendo. E, aliás, como é que está a questão do Instituto da Mulher, né? Eu soube que essa semana o ministro Alexandre Padilha esteve lá na maternidade JJM, foi junto com o deputado federal, Alencar Santana.
Outros políticos de outras vertentes políticas e outros partidos também visitam quase sempre lá o JJM, mas fato é que eu acompanho desde 2009, aquela situação da JJM, do Instituto da Mulher, que Guarulhos não tem, e até hoje, gente, há mais de 20 anos não teve solução. A verdade é essa, né? A verdade é essa. Infelizmente, nós temos um prédio que foi construído e está, como é que se diz, paralisado há 15 anos. E com essa visita, a gente... E depois é o seguinte, o atendimento que nós poderíamos fazer lá, e que seria o carro-chefe, seria o atendimento às pessoas vítimas de violência, particularmente a mulher. Violência da mulher, violência sexual, inclusive. E o Guarulhos não tem esse atendimento de saúde específico para essa situação. Então, por exemplo, esse atendimento da mulher vítima de violência ou física ou sexual, não importa, ela é distribuída nas maternidades que tem um atendimento SUS aqui em Guarulhos. Mas, infelizmente, não há um atendimento especial, com todo o cuidado, com todas, digamos assim, os detalhes necessários para que essa mulher consiga ultrapassar essa situação. Isso é lamentável, porque Guarulhos é uma cidade muito rica, um orçamento de 7,5 bilhões praticamente esse ano, e a mulher que sofre violência física ou sexual, infelizmente, na cidade de Guarulhos, ela não tem um acolhimento no instituto que poderia haver, porque tem um prédio pronto lá junto, anexo à maternidade JJM. Se eu não me engano, falta algo em torno de 10 milhões de reais para equipar para ir um pouquinho mais? Mais? 50 milhões eu fiz a conta para o ministro. Mas vale muito a pena, sabe por quê? Porque na pandemia que foi importante o combate que foi feito, mas às vezes uma tenda ou o que se gastou ali poderia se investir também lá na maternidade para poder ajudar a construir lá e terminar aquela obra. 50 milhões por orçamento de 7,5 bi. Obviamente que a gente sabe dos desafios que tem a cidade, mas é possível fazer sim, ainda mais se houver uma parceria com o governo do estado, o governo federal e até a iniciativa privada, por que não, né? Aliás, volta ali um comentário do Dagner Turro, que está acompanhando aí. Meu boa noite para a doutora. Aproveito a oportunidade para lembrar a saudosa médica, a doutora Madalena Basso, que foi diretora do Hospital Padre Bento. Dedico a Semana da Mulher a ela. Você conheceu a doutora Madalena Basso? Conheci, Basso. sim. Conheci, sim. Tá ali também o Josué Santana. Quero dizer que o programa esta semana está de parabéns pela homenagem a estas guerreiras. Ô Josué Santana, obrigado pela audiência. Na verdade, o Radar Notícias não está dando destaque às mulheres, está reconhecendo o destaque que as mulheres têm, muitas vezes, até nós mesmos, né? Eu como homem, ou como jornalista, que sou criado numa sociedade machista, a gente traz esses traços e o primeiro passo para a gente evoluir é a gente reconhecer e dar sempre espaço e voz e reconhecer o protagonismo da mulher. Não é dar protagonismo para a mulher, é reconhecer o seu protagonismo. 18h43. Agora, doutora, então são 50 milhões para concluir as obras. Isso é um cálculo, porque é o seguinte, existe uma parte de estrutura física que precisa ser terminada, que inclui, por exemplo, instalações hidráulica, elétrica, um elevador, porque a parte de piso, paredes, isso está para, mas há necessidade de adaptação. Por exemplo, onde está destinado a ser um sanitário, ter as coisas necessárias para que funcione. Fora isso, quer dizer, tem que equipar. O Instituto da Mulher ele foi feito para que tiver, inclusive com leitos, alguns leitos para cirurgias ginecológicas mais complexas, cirurgia que hoje o JJM, apesar do nome de maternidade, nós fazemos cirurgia ginecológica, atendimento de mamas, consulta de cirurgia ginecológica, atendimento dos recém-nascidos prematuros também, o acompanhamento, né, que esses recém-nascidos prematuros, vamos supor, às vezes fica internado 90, 120 dias. Quando eles têm alta, eles ainda têm um período de acompanhamento para que eles consigam, enfim, se desenvolver adequadamente para poder depois ser acompanhado numa UBS de rotina. Então espero que tenha boa vontade do governo federal, porque já passou, pelo menos eu já vi todos passar. De 2009 para cá já vi Dilma, vi Lula, vi o Bolsonaro, Lula voltou agora e infelizmente nenhum desses governos federais de fato resolveu o problema. Mandou lá o recurso para terminar a obra, né? A mesma coisa os governos do estado. Então, e a mesma coisa os governos municipais. Parece que não é prioridade para ninguém, infelizmente.
18h45, agora tem uma outra atuação da senhora que é na sala de aula, lá na Unisa, né? Como é que é lá? Isso. Nós, na verdade, eu não dou aula na sede da faculdade. E sim, nós recebemos os internos da Unisa, da área de ginecologia e obstetrícia, para fazer o internato lá, que se compõe de 4 semanas para cada grupo de alunos, e também recebemos na área de neonatologia, que é na UTI neonatal. Então, esses internos, fora isso, nós temos a residência médica da cidade de Guarulhos, de ginecologia e obstetrícia. Olha aí, que Então, legal. nós atuamos no ensino no próprio campus de treinamento. Ou seja, a doutora, além dela cuidar das pacientes que ela atende, ainda recebe esses formandos, esses estudantes, geralmente jovens, né, para dar um encaminhamento aí na profissão. E a gente tá recebendo uma nova geração boa. Nem tanto como a gente gostaria, infelizmente. Mas sabe que uma vez eu fui no médico e aí o doutor começou a consultar o Google para ver. Eu falei, doutor, isso aí eu fazia em casa, pô. Enfim, as novas tecnologias. E eu acho que é devido a várias modificações, né, que ocorreram. Então, eu vejo que, infelizmente, por exemplo, os médicos das gerações anteriores, todo mundo, quer dizer, queria se dedicar. Não, gostou de uma especialidade, vou me dedicar daquela. Não. Hoje, a cabeça dos mais novos, ou a grande maioria, vamos dizer assim, eles estão mais preocupados, olha, eu vou fazer tal ramo da especialidade porque eu vou trabalhar menos, vou ganhar mais. Então, anteriormente, as gerações anteriores não tinham esse pensamento, né? A medicina eu não pratico, obviamente, mas admiro todo profissional da área da saúde. A gente tem que admirar e ter reverência, porque afinal de contas salvam as nossas vidas, prolongam as nossas vidas, mas eu encaro muito a medicina também como uma missão, né? Não pode perder obviamente que o profissional tem que ser bem remunerado, tem que ser reconhecido, tem que pensar nessa parte também, mas não pode esquecer a missão. Doutora, 18h47, quero agradecer a sua presença, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando da JJM, que eu também sou diretora técnica hoje, né, no momento, e a gente procura sempre fazer o melhor. Nem sempre o melhor que a gente consegue é o melhor que a gente gostaria de fazer, mas essa busca pela excelência é uma preocupação de toda a diretoria e da associação mantenedora, que é a Associação Beneficente Jesus José e Maria. Então, há essa preocupação dessa melhoria cada dia que passa. Eu sou convencido disso. Aliás, mandar um abraço para a diretoria lá, para a Rosa, para todos e todas da JJM. Muito obrigado, vamos para um rápido intervalo. Até uma próxima, viu? Até a próxima, muito obrigada a todos, uma boa noite.